Antes de começar, já deixa seu like, compartilha com quem precisa ouvir esta mensagem e se inscreve no canal para não perder conteúdos que fortalecem sua fé. Obrigado por estar aqui. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios foi redigida para guiar uma comunidade cristã recém-formada, situada em uma cidade célebre por sua prosperidade, cultura e libertinagem. A congregação de Corinto enfrentava diversos percalços, como divergências internas, imaturidade espiritual, transgressões toleradas, desorganização nos ritos e uso indevido dos talentos divinos. Paulo escreve com a autoridade de um apóstolo e com um tom de pastor, oferecendo correção, instrução e estímulo. Ao longo da missiva, ele aborda assuntos cruciais para a existência cristã, como a relevância do sacrifício de Cristo, a santidade do corpo, a unidade eclesiástica, o uso equilibrado dos dons, a caridade como base e a esperança da ressurreição. Paulo recorda aos coríntios que foram convocados a viver como santos, devotados à verdade do Evangelho e à construção do corpo de Cristo. Se você deseja evoluir espiritualmente, fortalecer sua crença e harmonizar sua vida com o Criador, aprofunde-se nestas 17 lições. Cada uma desvenda princípios eternos para uma fé prática, equilibrada e repleta de graça. Corinto assemelhava-se ao cenário contemporâneo e a solução permanece a mesma. Cristo é suficiente. Então, respire fundo e iniciemos. 1. A fidelidade divina. Em 1 Coríntios 1:9 lemos: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Desde o princípio da carta, Paulo salienta uma verdade valiosa. Deus é leal. Mesmo em meio aos equívocos, confusões e imperfeições dos coríntios, o Senhor permanece fiel à sua convocação. Esta instrução nos conforta, pois não somos sustentados por nossa perfeição, mas pela constância divina. Ele nos convidou para a comunhão com Cristo e nos manterá firmes até o desfecho. Podemos errar, mas Ele não erra. Ele aprimora, corrige e nos guia à maturidade. A fidelidade de Deus é nossa expectativa diária. Quando nos sentimos enfraquecidos ou perdidos, recorde-se: aquele que iniciou a boa obra em nós é fiel para concluí-la. 2. O poder da cruz. 1 Coríntios 1:18 declara: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Este verso ilustra a distinção entre duas perspectivas da cruz. Para os que negam a salvação, ela parece insensata e sem valor. Contudo, para os que creem, é a força que transforma. Paulo assevera que o Evangelho não é apreendido pela perspicácia humana, mas por revelação divina. A cruz não é apenas um emblema de padecimento, mas a expressão máxima do amor de Deus, onde Jesus quitou o débito pelos nossos deslizes. Para os redimidos, ela representa o perdão, a redenção e uma nova existência. Aquilo que o mundo denomina insanidade, Deus utilizou como via para a salvação eterna. Ela é o cerne da crença cristã e continua a ser a evidência viva de que o amor de Deus transcende toda lógica humana. 3. As promessas divinas para os que amam a Deus. 1 Coríntios 2:9 afirma: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Este versículo nos revela que os projetos de Deus transcendem em muito aquilo que podemos ver, ouvir ou imaginar. A inteligência humana é restrita, mas Deus, em seu amor, preparou coisas magníficas para aqueles que o amam. Essas promessas não são alcançadas por esforço mental, mas por revelação do Espírito Santo. Ele nos capacita a compreender o que é invisível aos sentidos naturais. Essa verdade nos convida à fé, à esperança e a uma conexão profunda com Deus. É no recôndito da prece e na rendição do coração que Deus revela o que preparou,
E isso é sempre mais grandioso do que imaginamos. 4. A sacralidade do templo de Deus. A Escritura nos lembra em 1 Coríntios 3,16: Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo nos desperta para uma realidade poderosa. Somos o santuário onde Deus decidiu residir. Não estamos vazios nem somos comuns. Somos uma morada sagrada, escolhida por Ele. O Espírito Santo reside em nós, orientando, confortando e santificando. Isso altera a maneira como encaramos nossa identidade e nossas condutas. Viver como templo é viver com um propósito, com consciência e reverência. Cada ação deve refletir que carregamos algo santo. Este versículo é um convite à santidade e uma recordação de que Deus está mais próximo do que imaginamos, dentro de nós. Honrá-lo é nosso dever, pois pertencemos inteiramente a Ele. 5. A verdadeira sabedoria proveniente de Deus. Em 1 Coríntios 3, 18, 20 está escrito: Ninguém se iluda a si mesmo. Se alguém entre vós se considera sábio neste século, torne-se louco para que venha a ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez: O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Paulo nos convida a uma postura de humildade perante Deus. Ele demonstra que quem se considera sábio, conforme os padrões deste mundo, precisa se tornar louco, ou seja, abdicar da soberba intelectual e abraçar a sabedoria divina, que muitas vezes parece absurda aos olhos humanos. A autêntica sabedoria não é conquistada por lógica ou prestígio, mas por submissão e fé. Deus expõe a fragilidade da sabedoria terrena, mostrando que ela é limitada e enganosa. Assim, o apóstolo nos encoraja a buscar discernimento no Espírito, onde reside a compreensão que transforma e edifica para a vida eterna. 6. Deus analisa os corações. Em 1 Coríntios 4,4 está escrito: Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Neste trecho, Paulo demonstra tanto a humildade quanto a lucidez espiritual. Ele esclarece que, embora sua consciência esteja tranquila, isso não o torna automaticamente inocente perante Deus. O veredito verdadeiro não depende da opinião alheia, nem mesmo da autoavaliação, mas sim do próprio Criador. Esta profunda verdade nos instrui a viver com autenticidade, sem buscar aprovação humana e sem confiar cegamente em nossa própria retidão. O coração humano pode ser enganoso, mas Deus tudo vê com perfeição. Devemos servir com integridade, sabendo que é o Senhor quem perscruta e recompensará cada um conforme a intenção e a verdade mais profunda do coração. Viva com sinceridade, tendo a certeza de que Deus é justo, compassivo e fiel em todos os seus caminhos. 7. Fomos purificados e santificados. 1 Coríntios 6, 11 registra: E é o que alguns têm sido, mas foram lavados, mas foram santificados, mas foram justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Neste versículo, Paulo recorda aos crentes em Corinto que, embora muitos deles tivessem uma história de vida marcada pelo pecado, agora experimentaram uma profunda transformação. Ele proclama 3 verdades poderosas sobre a nova identidade deles. Foram lavados, santificados e justificados. É crucial notar que essa metamorfose não ocorreu por qualquer esforço ou mérito humano, mas sim unicamente pelo nome do Senhor Jesus e pela ação poderosa do Espírito Santo. É um lembrete vívido e encorajador de que o passado, com suas falhas e transgressões, não define mais quem somos em Cristo. Recebemos uma nova identidade e um novo começo. Este versículo nos preenche de esperança. Não importa de onde viemos ou quão profundo tenha sido nosso passado, Deus tem o poder de nos renovar completamente. A graça divina não se limita a perdoar.
Ela purifica, nos separa para Deus e nos declara justos diante do Pai, concedendo-nos uma posição privilegiada e uma nova dignidade. Se esta palavra está tocando seu coração, curta agora, compartilhe com amigos e grupos e inscreva-se no canal para juntos seguirmos aprendendo e crescendo. A sua presença é muito importante aqui. 8. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. 1 Coríntios 6,12 afirma: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Neste importante versículo, Paulo ensina um princípio fundamental da maturidade cristã. Embora tenhamos grande liberdade em Cristo, libertados das amarras da lei mosaica e da escravidão do pecado, nem tudo o que é permitido legalmente ou moralmente é proveitoso ou edificante para a nossa jornada de fé e para o bem do próximo. A verdadeira maturidade espiritual não se restringe a saber o que é permitido, mas reside na capacidade de escolher aquilo que espiritualmente convém e que contribui para o nosso crescimento e para a glória de Deus. Ele também adverte vigorosamente contra a escravidão disfarçada. Algo pode ser lícito em si mesmo, mas se essa coisa nos controla ou nos vicia, ela se torna um senhor em nossa vida, ocupando o lugar que deveria ser somente de Cristo. Um hábito que parece inofensivo pode sutilmente roubar nosso tempo, desviar nosso foco espiritual e comprometer nossa santidade. A autêntica liberdade está em viver sob o controle pleno e amoroso do Espírito Santo, e não sob os caprichos ou desejos da carne. Esta lição nos convoca à sabedoria e ao autocontrole. Nem tudo o que temos a capacidade de fazer nos aproxima de Deus, e essa deve ser a bússola que orienta nossas decisões diárias. 9. Viva para edificar outros. Como lemos em 1 Coríntios 10:24, ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o de outrem. A vida cristã verdadeira não é vivida de forma egoísta ou centrada em si mesmo, mas sim em serviço ao próximo e na busca pelo bem-estar alheio. Paulo ensina que a nossa liberdade em Cristo deve ser sempre guiada pelo amor e pela edificação do outro. Isso implica fazer escolhas que genuinamente ajudem, confortem e fortaleçam aqueles que estão ao nosso redor. Buscar apenas o próprio interesse e benefício pessoal é um sinal claro de imaturidade espiritual. No entanto, aquele que verdadeiramente ama, cede, compreende e serve com abnegação. Viver dessa maneira, com um coração voltado para o próximo, exige renúncia de si mesmo, mas ao mesmo tempo glorifica a Deus e reflete o próprio caráter de Cristo. Quando cada membro da comunidade de fé pensa no outro e se preocupa com o bem comum, o corpo de Cristo cresce em unidade, força e graça. A edificação do próximo é, portanto, um chamado essencial para todos os seguidores de Cristo, revelando a essência do amor sacrificial. 10. Faça tudo para a glória de Deus. E 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esta é uma das declarações mais abrangentes e impactantes de Paulo sobre a vida cristã. A fé autêntica e vibrante não se restringe apenas aos momentos de culto ou de oração. Ela alcança os mínimos detalhes da vida cotidiana. Paulo ensina que absolutamente tudo, até mesmo as ações mais simples e banais, como comer ou beber, deve ser realizado com consciência, propósito e reverência a Deus. A vida cristã não pode ser dividida em compartimentos, onde algumas áreas são sagradas e outras seculares. Não há área neutra. Tudo pode glorificar ou desonrar o nome de Deus. Esta lição nos convoca a uma vida íntegra e coerente, onde nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações revelam o caráter de Cristo em todas as circunstâncias.
Cada escolha que fazemos, por menor que seja, é uma oportunidade de adorar a Deus com sinceridade e paixão. Viver assim não só traz sentido e equilíbrio à nossa própria existência, mas também se torna um testemunho poderoso e atraente diante dos homens, manifestando a presença de Deus em nosso dia a dia. Faça tudo com o coração voltado para a glória do Senhor. 11. Examine-se antes da ceia. Em 1 Coríntios 11, 28, está escrito: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Paulo, com grande sabedoria pastoral, nos lembra que a ceia do Senhor não é meramente um ritual mecânico ou uma tradição vazia. É, na verdade, um momento de profunda aliança, de memória do sacrifício de Cristo e de comunhão íntima com Ele. Por essa razão, ele orienta enfaticamente que cada pessoa se examine a si mesma antes de participar. Este autoexame não é superficial, mas sim um processo pessoal, profundo e sincero. É um tempo precioso para refletir sobre o estado do próprio coração, confessar quaisquer pecados ou falhas que possam estar nos afastando de Deus e renovar nosso compromisso total com Ele. A ceia, é importante ressaltar, não é destinada aos perfeitos, pois ninguém o é, mas sim aos arrependidos e dependentes da graça de Deus. Quem participa com verdadeira reverência e um coração quebrantado recebe graça, força espiritual e restauração. Esta lição nos ensina que a verdadeira adoração e a comunhão genuína com Deus sempre começam com um coração humilde e quebrantado diante dele, reconhecendo nossa necessidade da sua misericórdia. 12. A diversidade de dons espirituais. 1 Coríntios 12, 4 diz: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Neste capítulo fundamental sobre os dons espirituais, Paulo elucida que Deus, em sua infinita sabedoria, distribui dons variados e únicos para propósitos também distintos. No entanto, ele enfatiza que todos esses dons, sejam eles profecia, ensino, cura, serviço ou qualquer outro, emanam da mesma fonte, o Espírito Santo. Essa verdade crucial serve para combater dois grandes problemas na comunidade de fé: a comparação invejosa e o orgulho espiritual. Cada dom é vital para o funcionamento saudável do corpo de Cristo, e ninguém é superior ou inferior por possuir este ou aquele talento. A unidade na igreja não exige uniformidade de dons, mas sim cooperação mútua e interdependência. Quando aceitamos e valorizamos nossos próprios dons, bem como os dons dos outros irmãos e irmãs, o corpo de Cristo funciona em harmonia e com eficácia. Esta lição nos chama à valorização mútua e à humildade. Deus é glorificado de forma plena quando usamos nossos dons com sabedoria, propósito e, acima de tudo, com amor, reconhecendo que tudo é concedido para a edificação da igreja e para o serviço ao próximo. A diversidade dos dons é um reflexo da beleza e da riqueza do reino de Deus em ação. No 13, somos um só corpo em Cristo. De acordo com 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Esta passagem é uma das metáforas mais poderosas e esclarecedoras de Paulo sobre a igreja. Ela nos ensina que a igreja não é meramente um edifício físico ou uma organização institucional, mas sim um organismo vivo, onde cada pessoa, cada crente, tem um papel vital e insubstituível. Paulo explica que todos nós somos membros do mesmo corpo espiritual, intrinsecamente conectados por Cristo, que é a cabeça. Somos chamados a funcionar em unidade, apesar de nossas diferenças individuais. Não há espaço para a inveja pelos dons ou funções de outros, nem para o orgulho por aqueles que julgamos ser mais importantes, pois todos dependemos intrinsecamente uns dos outros para o funcionamento completo e saudável do corpo. Esta lição nos leva a valorizar nossos próprios dons e os dons dos demais, servindo com humildade e reconhecimento da nossa interdependência.
A diversidade de funções enriquece o corpo de Cristo e a cooperação mútua gera crescimento e vitalidade. Quando compreendemos verdadeiramente que somos um só corpo, aprendemos a cuidar uns dos outros, a suportar as fraquezas alheias, a amar incondicionalmente e a caminhar juntos, refletindo o amor e a missão de Cristo no mundo de forma mais completa e impactante. 14. O amor é o maior de todos. 1 Coríntios 13:13 afirma: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. O capítulo 13 de 1 Coríntios é universalmente reconhecido como um dos textos mais eloquentes e profundos sobre o amor em toda a literatura. Paulo encerra esta magnífica descrição do amor, declarando que, entre as virtudes fundamentais da fé, da esperança e do amor, o amor é o maior. Isso revela uma verdade transcendental. Embora a fé seja o meio pelo qual nos conectamos a Deus e a esperança nos sustente nas adversidades e na expectativa do futuro, é o amor que reflete a essência do próprio Deus. Deus é amor. 1 João 4:8. O amor, como descrito por Paulo, é eterno. Ele jamais falha e nunca perde seu valor intrínseco. É o amor que transforma atitudes negativas em positivas, que cura relacionamentos fragmentados e que dá sentido e propósito ao serviço cristão. Amar vai muito além de um mero sentimento. É uma decisão diária e consciente de refletir o caráter de Cristo em nossas interações. Esta lição nos ensina que o verdadeiro sucesso espiritual e o impacto mais duradouro em nosso legado não estão em dons espetaculares ou em grandes feitos, mas no amor praticado com humildade, paciência, bondade e total entrega. Nada no universo se compara à grandeza e ao poder transformador do amor. 15. Cristo ressuscitou dos mortos. Em 1 Coríntios 15:20 está escrito: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. A ressurreição de Cristo é a pedra angular, a base inabalável sobre a qual toda a fé cristã se edifica. Paulo afirma com absoluta convicção que Jesus não apenas morreu na cruz, mas ressuscitou de verdade, triunfando completamente sobre o poder da morte e do sepulcro. Ele é chamado de as primícias, o que significa o primeiro de muitos que também ressuscitarão. Isso implica que a ressurreição de Jesus não é um evento isolado, mas sim a garantia e o presságio da nossa própria ressurreição e da vida eterna. Assim como ele venceu o túmulo, nós que estamos em Cristo também venceremos a morte física. Esta verdade fundamental nos preenche de uma esperança inabalável. A morte não é o fim definitivo da nossa existência. Em Cristo, temos a certeza da vida após a morte, e essa promessa grandiosa nos fortalece e nos capacita a viver hoje com fé, coragem e propósito, sabendo que a glória futura, a vitória sobre a morte, já foi conquistada por Ele em nosso favor. 16. Escolha bem suas companhias. De acordo com 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo, com um alerta direto e incisivo, nos adverte sobre a poderosa influência do ambiente e, em particular, das palavras e conversas que nos rodeiam. Ele enfatiza que discursos vazios, zombarias sobre a fé e especialmente doutrinas ou ideias distorcidas têm o potencial de afetar profundamente nosso comportamento, nossos valores morais e espirituais. Esta lição crucial demonstra que precisamos ser vigilantes e criteriosos com as pessoas com quem nos associamos e com o tipo de conteúdo que absorvemos através da audição e da leitura. A fé cristã se fortalece e se aprofunda em ambientes que exaltam a verdade de Deus e encorajam a santidade. Cercar-se de indivíduos que verdadeiramente honram a Deus e buscam viver de acordo com seus princípios ajuda a manter os bons caminhos e a integridade.
Por outro lado, amizades e influências erradas têm um grande poder de desviar o coração do caminho reto e da vontade de Deus. Se almejamos crescer espiritualmente e manter nossa pureza, devemos selecionar com sabedoria nossas companhias e as conversas que permitimos em nosso círculo. As palavras têm um poder imenso de moldar nossa mente, nossas crenças e nossas atitudes. Portanto, escolha o que edifica, o que inspira e o que nos aproxima de Cristo. 7. Seremos revestidos de glória eterna. Está escrito em 1 Coríntios 15:53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. O corpo físico que possuímos agora é por natureza frágil, sujeito à degradação, à doença e, por fim, à morte. No entanto, Paulo revela uma verdade gloriosa. Deus preparou algo infinitamente maior e mais duradouro para aqueles que creem. Ele discorre sobre a espetacular transformação que ocorrerá na ressurreição dos mortos. Aquilo que hoje se desgasta, que é perecível e finito, será revestido de glória, de incorruptibilidade e de imortalidade. Esta lição nos ensina a viver com os olhos firmemente fixos na eternidade, mantendo uma perspectiva que transcende as limitações do presente. Mesmo em meio à dor, à velhice, à enfermidade ou às perdas, temos uma promessa viva e infalível. Seremos transformados em um corpo glorioso e perfeito. Isso traz um imenso consolo e uma esperança inabalável. Nada neste mundo, por mais belo ou poderoso que seja, se compara à glória futura que nos aguarda. Nosso destino final não é a morte e a decomposição, mas sim a vida eterna com Cristo em um corpo ressurreto e perfeito. Ele trocará o que é temporário, imperfeito e perecível por algo eterno, glorioso e imortal. Essa é a nossa verdadeira e definitiva vitória em Jesus Cristo. A carta de Paulo aos Coríntios, portanto, serve como um poderoso lembrete de que a vida cristã genuína exige maturidade espiritual, firmeza na fé e um amor que tudo abrange. Mesmo em meio às falhas e imperfeições humanas que eram tão evidentes na igreja de Corinto, Paulo aponta consistentemente para a graça de Deus como a fonte inesgotável de transformação e renovação. Ele nos convoca a viver com um propósito claro, respeitando a santidade do nosso corpo como templo do Espírito Santo, exercendo os dons espirituais com humildade e sempre colocando o amor acima de tudo. Cada lição que estudamos nesta carta é uma peça fundamental na construção de uma fé que seja não apenas sólida em seus fundamentos, mas também prática em sua aplicação diária. Viver para Cristo é uma jornada contínua de crescimento, onde somos constantemente desafiados a abandonar o egoísmo e a abraçar o serviço abnegado aos outros e a Deus. Não importa a magnitude do nosso esforço, quando é feito com um coração puro e para a glória de Deus, ele tem um valor eterno. Que estas profundas lições da primeira carta de Paulo aos Coríntios fortaleçam sua fé, renovem sua esperança e inspirem você a permanecer fiel e constante, mesmo diante das lutas e desafios. Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58. Se este vídeo abençoou sua vida, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa, inscreva-se no canal e ative o sininho. Muito obrigado por nos acompanhar, que Deus te abençoe poderosamente.